Nós somos a chapa Experiência em Ação. Meu nome é Max Abreu, sou o atual DS, né, delegado da Delegacia Sindical de Rondônia, e estamos postulando a recondução. Somos chapa única em Rondônia. Postulo a recondução como delegado sindical. E para quem não me conhece, eu estou aposentado desde 2023, mas continuamos na luta. Afinal de contas, não obstante aposentado, né, não deixamos de ser analista tributário do Brasil. Então, eu sou o analista tributário do Brasil, eu sou você que está aí nos ouvindo, porque eu e você somos um só, nós somos o analista tributário da Receita Federal do Brasil. Como postulante, eu quero me apresentar e contar para você um pouco do meu histórico na Receita Federal. Ingressei na Receita Federal em 1991, e durante estes 32 anos em que estive na Receita Federal, quase 33 anos, eu passei praticamente por todas as áreas de conhecimento da Receita Federal, por todas as áreas de trabalho da Receita Federal, e me fixei mais, durante 27 anos desses anos todos, na área do contencioso judicial. Exerci praticamente todos os trabalhos desta área e me aposentei. Quando me aposentei, eu estava exercendo a função de supervisor regional da equipe do contencioso judicial na 2ª Região Fiscal. Fui também relator nacional dos processos de trabalho do contencioso judicial e conteudista pela ESAF do curso de contencioso judicial e coautor do Manual do Crédito Tributário Subjúdice. E em razão dessas várias atividades de extrema relevância para a minha área de atuação, acabei me constituindo em assessor, em apoiador da nossa CORAT, especificamente da divisão de pessoa jurídica. Caros colegas analistas de Rondônia, meu nome é Andréia. Estou integrando essa chapa nessa eleição, Experiência em Ação, para o cargo de delegada adjunta. Para mim é uma grande honra compor essa chapa. Peço o apoio de todos vocês. Contamos com o voto de cada um de vocês. Minha experiência na Receita iniciou em 2006. Inicialmente eu trabalhei junto com o Max, na antiga equipe de assuntos jurídicos. Posteriormente, eu fui para o Centro de Atendimento ao Contribuinte, atuei lá como chefe, como atendente também. Posteriormente, eu voltei para essa área de assuntos jurídicos, atuando na equipe regional, e atualmente eu atuo na área de vigilância e repressão na Delegacia de Porto Velho. É isso. Então, muito obrigada a todos. Contamos com o voto de vocês. Eu sou Francisco Pinto, eu servi na Delegacia da Receita Federal em Porto Velho de 1982 até 2017, quando me aposentei. Eu ingressei na instituição como auxiliar aduaneiro, concurso público da época. Em 83 eu fiz o primeiro concurso público para agente administrativo e em 85 eu fiz o primeiro concurso público para o hoje analista tributário da Receita Federal. Eu inaugurei o programa do Imposto de Renda em 1983, o chamado PIR, Programa do Imposto de Renda, para tirar dúvidas dos contribuintes, quer presencial, quer por telefone. Servi na seção de tributação julgando processos administrativos, e também processo de consultas. Fui palestrante de legislação tributária por mais de 30 anos. Eu trabalhei como assistente de comunicação, como porta-voz, como palestrante, educação fiscal. Atuei também na seção de arrecadação da época e também na área aduaneira. Tive o privilégio de, nesse tempo, representar a Receita Federal do Brasil como auxiliar, como analista tributário da Receita Federal, convocado para servir na Advocacia Geral da União
dos anos de 1995 até 2011 e, como disse, me aposentei em 2017. Nesse tempo todo, a partir de 1988, eu sempre atuei no sindicato, auxiliando os colegas nas suas questões, defendendo os interesses deles, junto inclusive ao Sindicato Nacional, o Sindirreceita. E atualmente eu sou secretário de Finanças da ADS aqui em Rondônia, e a convite do colega Max e da colega Andréia, eu me coloquei à disposição para continuar agora como candidato, mais uma vez, como secretário de Finanças da ADS Rondônia, e claro, contamos com o apoio dos colegas, com o voto dos colegas aqui em Rondônia. Qual é a principal bandeira da sua chapa para fortalecer o analista tributário na base local e no cenário nacional? Antes de entrar nesta resposta, eu gostaria de lembrar a todos os filiados que do dia 6, ao dia 8 de outubro, na próxima semana, estarão sendo realizadas as eleições para as delegacias sindicais e para a diretoria executiva nacional do Sindirreceita. Orientamos a todos os colegas para que entrem lá no site do Sindirreceita, na área restrita, na opção cadastro, e verifiquem o seu cadastro. E atualizem, caso esteja desatualizado, o seu e-mail. O e-mail, ele é muito importante nessas eleições. Então, verifique o seu cadastro e atualize o seu e-mail. Muito bem, retomando a sua questão. A chapa Experiência em Ação, eu vou responder ela começando de trás para frente. Você me pergunta qual é a bandeira de luta da nossa chapa local e no âmbito nacional. Bom, a bandeira de luta da nossa chapa no âmbito local é a bandeira de luta no âmbito nacional. Por isso mesmo, nós nos aliamos à chapa Experiência em Ação Nacional. Por isso mesmo, nós adotamos o nome da chapa Experiência em Ação, certo? Porque nós apoiamos a chapa Experiência em Ação, que concorre à diretoria executiva nacional. Exatamente porque nós temos a visão de que o analista tributário, ele tem um papel de protagonista no serviço público federal. Nós temos a visão que nós somos a espinha dorsal da Receita Federal do Brasil. E, portanto, como servidores públicos e como sustentação da República Federativa do Brasil. Então, sob esta visão e sob esta bandeira que nós levantamos, nós pugnamos e lutamos para que nós tenhamos o nosso reconhecimento e a nossa devida valorização. É isso, Francisco? Perfeito. E não há dúvida que para isso nós precisamos que os colegas estejam engajados, né, nas discussões, acompanhem o noticiário local e a nível nacional sobre os assuntos pautados pela DEM e no Congresso, para saber o que está rolando, né, e o que podem fazer. Não só o delegado sindical, não só a DEM devem atuar. Afinal de contas, as duas instituições representam a categoria. Razão porque entendo que os colegas, as bases, os filiados precisam acompanhar, estar engajados e participar ativamente dessas discussões. Certo. Como pretendem aproximar o sindicato da realidade cotidiana dos colegas na unidade local? Entendemos que essa questão é fundamental, né? Os colegas precisam estar engajados, né? Como disse na resposta à pergunta anterior. Para isso, a ADS entende que precisa fazer mais reuniões, provocar mais discussões, quer seja em grupos, nas redes sociais, WhatsApp em especial, quer seja em reuniões locais, quer seja aqui na capital, quer seja no interior. Aliás, nós fizemos, né, várias reuniões durante todo o mandato, o último mandato e também o anterior,
mas acredito que precisamos incrementar mais isso, visitar mais os colegas, né? Colocá-los mais a par dos assuntos que estão sendo discutidos hoje a nível nacional. Por exemplo, agora o PLP 108, né? Que é a questão do nosso cargo ser valorizado nesse PL, também porque nós percebemos que a DEM tem deixado a desejar em não atuar lá no Congresso defendendo a categoria nesse projeto. Ainda bem que os atuantes os componentes da chapa Experiência em Ação a nível nacional, incluindo o colega Marcos, que participa como candidato ao cargo de diretor de assuntos jurídicos, tem feito um brilhante trabalho, a ponto de receber elogio do próprio governo federal, através das suas secretarias, pela brilhante atuação em salvar de última hora o pouco que restou para que o analista tributário não perca as suas prerrogativas, as poucas que sobraram depois de tantas investidas de uma outra categoria, usurpando as atuações e as atribuições do analista tributário, um cargo tão importante para a Receita que nós temos no dia a dia. O analista tributário está à frente, né? Ele que dá, por assim dizer, a cara a tapa, quer seja para o bem e para o mal, né? Ali na sua atuação, defendendo, atendendo o público, fazendo autuações das apreensões de mercadorias apreendidas e assim por diante. Então, acho que manter o contato ativo, mantê-lo nas discussões, ciente do que está rolando a nível nacional, das ações, afeta o analista tributário, isso é muito importante para que eles estejam engajados e cada vez mais próximo da diretoria local e também nacional. É isso. Complementando só, que é muito, indo justamente ao encontro daquilo que o Francisco colocou, a base de Rondônia ela é uma base bem crítica no bom sentido, né? E sempre que a gente tem chamado ela a comparecer, a se pronunciar nos debates, ela tem comparecido. Então, a gente precisa incrementar, né, esses debates, incrementar esse nosso senso de pertencimento, né, de união, para que nesta próxima gestão a gente esteja construindo junto, e vamos precisar fazer isso. Está chegando aí, nós estamos tendo a continuidade da reforma tributária, como bem citou o Francisco Pinto, veio agora o PLP 108, que tivemos que atuar de forma muito concreta, muito forte, sob pena da gente correr um enorme risco. Eu diria que nós andamos na beira do abismo e ninguém percebeu, né? E nós conseguimos reverter o jogo, conseguimos reverter a redação do PLP 108, que simplesmente nos relegava a uma carreira auxiliar, dando todo o poder dentro da administração tributária ao auditor fiscal e, portanto, subjugando ou lançando todas as demais categorias para categorias de nível auxiliar. E revertemos essa situação, mas muitas outras lutas virão. Nós temos aí, hoje inclusive, saiu já, né, uma minuta da PEC, da reforma administrativa, teremos a continuidade da reforma tributária e se preparem, porque pelos próximos 2 ou 3 anos nós teremos que enfrentar uma nova reforma previdenciária. Então, a nossa luta, né, é justamente buscar um maior engajamento de toda a nossa categoria, de aproveitar todo esse senso crítico, esse engajamento, as opiniões, as ponderações dos colegas, para que a gente possa, então, construir a melhor defesa, a melhor estratégia e plano de ação de defesa. E, obviamente, esperamos que a Nacional, né, a Experiência em Ação, ela tenha êxito no plano nacional, que realmente sejamos eleitos, né, a diretoria, os integrantes, né, da chapa Experiência em Ação, para a diretoria executiva nacional, que eles sejam eleitos, porque, obviamente, nós teremos, né, muito mais condições de fazer um trabalho efetivo em prol, não só dos analistas de Rondônia, mas como os analistas de todo o Brasil. Certo, então essa sua atuação aí, que está bem ativa,
eu queria complementar e fazer mais uma pergunta. Quais as ações práticas a chapa propõe para garantir mais valorização, reconhecimento e condições de trabalho ao analista tributário? Bom, como eu disse, a chapa nacional, por que eu sempre falo em chapa nacional? Porque somos um sindicato nacional e hoje o trabalho que eu reputo mais importante que nós temos dentro do sindicato é o trabalho parlamentar. E o trabalho parlamentar, ele ocorre no Congresso Nacional, certo? Nas bases locais nós podemos apoiar? Claro que podemos, e devemos, né? Porque os nossos senadores, os nossos congressistas federais, eles podem e são influenciados pelos parlamentares no âmbito estadual, pelos governadores, e é nesse sentido que em cada base local, e é nesse sentido que em Rondônia, nós pretendemos atuar com maior firmeza, com maior constância, para que nós possamos levar adiante e dar apoio pleno à diretoria executiva nacional, especialmente se a diretoria executiva nacional for a chapa Experiência em Ação, que é a única, inclusive, que está efetivamente atuando no Parlamento, no Congresso Nacional, em prol dos nossos interesses, como efetivamente ocorreu na ADI 4616, no PLP 68 e agora, principalmente, no PLP 108, em que conseguimos abrir as portas e com toda a oposição interna e externa, nós conseguimos virar o jogo que nos era extremamente desfavorável e conseguir essa vitória que, para mim, é uma vitória que deve entrar e ser registrada nos anais da Receita Federal. Para mim, foi o momento mais importante até agora, dos 30 e poucos anos que nós temos na Receita Federal. Mais importante, inclusive, do que a ADI 4616. A redação já estava pronta, o relator, que era o senador Eduardo Braga, já estava com toda já estava, como dizer, com a cabeça feita. Ele foi trabalhado por outras entidades sindicais, contrárias aos nossos interesses. E a gente batia na porta do Senado e as portas estavam fechadas. Todos os senadores comungavam mais ou menos da mesma ideia do Eduardo Braga. E nós invertemos essa situação. Com toda a oposição, e encontramos inclusive oposição dentro do próprio Sindicato de Receita. Certo, então, mas pretendemos justamente atuar com maior força, dando maior apoio no âmbito estadual e principalmente buscando aliados. Nós temos aliados dentro do FISC, nós temos os analistas estaduais, nós podemos nos aliar e fazer uma grande frente para poder estar aí enfrentando as reformas que estarão advindo. Certo, então vocês tiveram aí um papel bem importante, né, para não deixar isso acontecer. Isso mostra que vocês estão bem à frente aí do trabalho mesmo, com conhecimento de causa. E eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta. Como a chapa enxerga o papel do analista tributário frente às atribuições de fiscalização, arrecadação e controle aduaneiro? Bom, eu, na condição de aposentado, não estou mais na instituição, né? Mas entendo que as delegacias sindicais, elas são fundamentais nessa questão. E os colegas que ainda estão em atividade, eles têm, e claro, precisam continuar exercendo o seu papel, sendo um bom servidor, se qualificando bem, prestando um serviço de qualidade e Eu entendo que os analistas tributários são de fundamental importância para a instituição. Afinal de contas, são eles que estão à frente da instituição, atendendo nos CAC, no Centro de Atendimento ao Contribuinte, nas equipes de processos judiciais do controle do crédito, inclusive emitindo pareceres e fazendo controle via sistema, estão na repressão e na apreensão de mercadorias apreendidas, estão também nas equipes de retaguarda, apreciando e julgando pedidos via processo administrativo lá no portal CAC e assim por diante. Então, para que eles exerçam bem esse papel, não há dúvida que eles precisam continuar, digamos, se valorizando, né? Não deixando que investidas outras continuem acontecendo,
usurpando as atribuições do analista tributário. E não há dúvida que eles precisam continuar atentos à sua qualificação. Quanto mais bem qualificado, prestando um serviço de boa qualidade ao cidadão, eles vão continuar sendo bem valorizados, como são, pelo público, que é quem é o destinatário do serviço do analista tributário e da boa atuação da instituição Receita Federal do Brasil. Então, desse modo, eu entendo que os analistas precisam continuar, como disse a expressão que o Marx usa, né, tendo esse sentido, esse sentimento de pertencimento, que a instituição pertence a ele e eles pertencem à instituição. Pensando desse modo, eles vão continuar tendo uma boa atuação de excelência, vão continuar sendo valorizados dentro e fora da instituição, e aí os resultados virão. Como sindicato, né, a gente, como DS, a gente está sempre pronto, tá, a enfrentar qualquer situação que implique na retirada de atribuições do analista tributário, certo? O analista tributário, isso é sempre bom lembrar, que a lei garante ao analista tributário que, afora as atribuições privativas do auditor fiscal, definidas na lei, todas as demais atribuições da Receita Federal são concorrentes. O analista tributário não é cargo auxiliar dentro da Receita Federal do Brasil. Ele é cargo de apoio estratégico no âmbito de processos e procedimentos de fiscalização. Mas, em todas as demais atribuições que não sejam as privativas de auditor, ele exerce plenamente essas atividades. Isso é garantido por lei. E nós estamos de olho, né, na minuta do decreto de atribuições, que está hoje no colo do secretário da Receita Federal, para que não haja nela qualquer supressão das nossas atividades. Não importa se estejamos na fiscalização, não importa se estejamos no macro processo de trabalho de arrecadação, ou no macro processo de tributação, ou de aduana. O fato é que as nossas atribuições, elas devem ser respeitadas, e nós, como sindicato e como delegacia sindical, nós estamos de olho e prontos a atuar caso tenhamos ou recebamos qualquer notícia de supressão de atribuições. Até mesmo se ela se der na forma de um assédio moral. Tá? Estamos à disposição, é só entrar em contato conosco que nós vamos atuar e continuaremos atuando na nossa próxima gestão. Também é importante colocar o seguinte, estamos agora, e foi um dos grandes motivos, falando em atribuições, do enfrentamento, volto ao PLP 108, porque nele havia justamente uma supressão das nossas atribuições. O PLP 108, ele tinha a redação original, em que ele alterava o Código Tributário Nacional, o artigo 209 do Código Tributário Nacional, para atribuir exclusivamente ao auditor fiscal a condição de autoridade fiscal plena. Ou seja, colocando o Tesouro Nacional com o pires na mão. Porque toda a gestão, todas as áreas de gestão e todas as atribuições de gestão seriam exclusivas de auditor fiscal, com todas as demais carreiras sendo rebaixadas a um patamar de carreiras auxiliares. E é o que vai vir na LOF. Tem esse detalhe. Essa é a visão de futuro. Estou falando do futuro, que é a lei orgânica do fisco. Na lei orgânica do fisco só existem dois tipos de servidores. Ou é o servidor fiscal, ou é o servidor que integra o núcleo da administração tributária, ou é servidor de carreira auxiliar. E o analista tributário não é servidor auxiliar. O analista tributário é um servidor essencial, como eu falei, é a coluna dorsal da Receita Federal do Brasil. Nós temos atribuições nossas específicas e concorrentes. A lei atribui isso a gente. Então, não podemos deixar, e não deixaremos, que haja nenhum tipo de atentado de supressão contra as nossas atribuições. Fomos à lutas no PLP 108, porque tentaram fazer isso, e vencemos. Fomos à luta no PLP 68, porque novamente tentaram e tornamos a vencer. E vamos à luta quantas vezes forem necessárias. E estamos, como disse, de olho na redação da minuta do decreto que hoje está no colo do secretário, e já começamos, hoje mesmo, a estudar, chegou ao nosso conhecimento, a questão da PEC da reforma administrativa,
que precisa ser trabalhada e que vamos trabalhar. Então, em relação a isso, nós garantimos a todos os colegas. Não podemos garantir vitória, mas nós garantimos que lutaremos com todas as forças e armas que temos em mãos para que os direitos, os nossos direitos e as nossas prerrogativas legais, elas sejam respeitadas e nós tenhamos a garantia dos nossos trabalhos, independentemente aonde estejamos atuando na Receita Federal. E não tem essa de que analista tem que atuar em determinadas áreas da Receita Federal. O analista atua em todas as áreas, em todos os processos de trabalho da Receita Federal, à exceção daqueles processos de trabalho, daquelas atribuições que são privativas do auditor, que são, eu diria, 5 a 6%, se muito, do total dos processos de trabalho da Receita Federal. Nós temos aqui uma quantidade muito pequena de atuação do auditor. Embora a gente saiba que a realidade é que o auditor vem tentando, paulatinamente ao longo dos anos, cada vez mais, ocupar áreas que historicamente eram ocupadas pelo analista tributário. E isso vocês tenham certeza, porque a outra pergunta que viria logo em seguida, com certeza diante da minha fala, é: por que o sindicato permitiu que o auditor viesse paulatinamente ocupando esses espaços? Porque, infelizmente, nós tivemos nas últimas diretorias executivas nacional uma centralização excessiva, decisões extremamente centralizadas, que nos levaram ao esse estado que nós estamos passando hoje. Poderia ser diferente, ou seria diferente se não houvesse tanta centralização? É uma pergunta que eu não sei responder. O que eu sei responder é que, toda vez que fomos à luta de forma descentralizada, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que nós trouxemos para a luta todo o coletivo de analistas tributários, como foi agora no PLP 108, nós obtivemos vitória. Como foi o caso da ADI 4616. Por isso que eu costumo dizer, meu lema é: eu sou analista tributário, você é analista tributário, e como analista tributário nós somos um só. Nós somos o analista tributário do Brasil. E o analista tributário do Brasil, ele é um cargo de extrema relevância no cenário nacional e para o governo federal. Então, contem com a nossa luta, contem com o nosso apoio, que essa é a nossa grande meta, é a nossa grande bandeira diante do analista tributário. Aproveitando esse gancho, eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta. Quais as medidas vocês defendem para melhorar a comunicação entre a diretoria local e os filiados? Bom, hoje em dia a gente tem, eu concordo que nós tínhamos antigamente, na verdade, a gente ficava todo mundo num lugar só. Então a comunicação fluía melhor, porque a gente ocupava um espaço só. Com home office. Com o home office, né? A gente começou a perder isso. Hoje é mais difícil e os meios de comunicação, eles são mais difíceis. Porque uma coisa é você se relacionar, se interrelacionar de forma pessoal. Eu estou te olhando no olho. No físico, dizem que a comunicação, a comunicação gestual, né, olhando para você, ela é muito mais forte, né? Ela se dá via vínculos, né? Justamente do que só falar, né? E hoje o que nós temos é a fala, e às vezes a gente não consegue nem ver a pessoa do outro lado, né? Mas hoje os meios de comunicação que a gente tem, e a gente usa eles, né, são essas plataformas, como é o caso do Zoom, né, o caso do Teams, que a gente usa ela para falar com os colegas. E como delegacia, nesse ponto, até que a gente é bem atuante. Né? A gente faz sempre reuniões com os colegas. Nesses últimos tempos é que a gente não tem feito, porque a gente foi atropelado pelo processo eleitoral. Né? Mas, normalmente, no procedimento normal, a gente faz essas reuniões. Né? Mas isso não basta. A gente sabe que isso não basta. A gente sabe que a gente está se distanciando. Que a gente precisa resgatar isso, a gente precisa tomar isso de volta. Não é isso, Francisco? Perfeito. E aí, para isso, né, nós temos planejado e vamos realizar um evento aqui, regional, em que queremos reunir todos os colegas num único lugar
Tá? A gente está pensando em Cacoal, né, Francisco? Então, a gente pensou em fazer isso final do ano agora, em outubro, mas a gente foi verificar que muitos colegas estarão viajando em férias, né, tem compromisso em outubro, novembro, depois vem as festas de dezembro, e começo de ano, e carnaval. Então a gente está pensando em realizar esse evento por volta de março ou abril, certo? Um grande mérito da nossa chapa e atual diretoria, e atual delegacia, perdão, é que nós conseguimos, ao longo dessas gestões, da minha gestão e da gestão anterior do Francisco à frente da delegacia, nós conseguimos formar um caixa, certo? Então, se o nosso secretário de Finanças permitir, porque ele é que manda no dinheiro, a gente vai realizar esse evento em Cacoal, levando todos os colegas para Cacoal, e vamos tentar, ao longo dessa gestão, fomentar mais vezes esses eventos. Mesmo que a gente tenha uma diminuição substancial no caixa, mas a gente pretende fazer isso, não é isso, Francisco? Inclusive tem uma comissão para isso, né? Ou já constituída, que é formada pela colega Keila e pela nossa colega Andréa, que agora está vindo como delegada adjunta. Lembrando que nós não programamos para ser realizado agora nesse último trimestre por conta da proibição do processo eleitoral, né? Lembrado. Mas nós temos caixa para isso, desde nas gestões nossas anteriores e do Mato, a gente tem conseguido enxugar bastante despesa, tanto é que hoje nós não temos pagamento de aluguel, de energia elétrica, de telefone e assim por diante, né? O CNPJ fica na casa de um dos integrantes da diretoria exatamente para economizar totalmente nessas despesas. Então nós temos caixa sim que dá suficiente para a gente bancar um evento do tipo, e tanto é que nós temos, aliás, nos últimos anos a gente tem feito compra não de brinde, mas de uma mochila lotada de brindes, né, de itens bem úteis para os filiados, e isso só foi possível graças à grande economia que a gente faz. Mas aí, com relação à chave do cofre, quem tem é o presidente, porque o secretário de Finanças apenas cumpre, né, aquilo que vem de ordem do delegado sindical, que é o nosso colega Max. Mas essa parceria tem dado sucesso, nós não temos divergência nenhuma, em todos os sentidos, né? É difícil a gente ter uma parceria assim tão unida como nós temos, né? Não temos os mesmos ideias em todos os sentidos, mas frente à ADS, sindicato, a gente nunca teve uma divergência, né, Max? E isso tem sido realmente muito frutífero para os filiados, né? Porque eu acho que uma diretoria dividida, realmente ela não tem força para atuar em favor dos filiados. No nosso caso, não, a gente está sempre bem unidos, né? Sempre a gente discute e decide as questões de forma coletiva ali entre a diretoria, e algumas delas nem precisa levar para os filiados, mas a gente leva para ter, digamos assim, uma corroboração, né, dos filiados, e a gente continuar atuando e usando os recursos da melhor maneira possível, sempre aquelas que impactam mais, repito, mesmo que não precise levar conhecimento da categoria, a gente leva para que o ato seja devidamente convalidado pelos colegas e todos acompanhem bem a gestão econômica e financeira da ADS. Até porque tem um detalhe, pegando a fala do Francisco, né, a ideia que a gente tem é que assim, a ADS, ela não é minha e do Francisco, ela não é dos dirigentes sindicais, né? A ADS, nós somos representantes. Como o Francisco é advogado, e eu também sou, a gente tem essa clara noção do que é representar, né? Então, nós somos representantes dos nossos colegas. Então, todas as decisões que nós tomamos ou buscamos tomar são decisões coletivas. A gente acredita em construção coletiva. Então, tudo que a gente faz, a gente leva para os colegas. Existem alguns atos de gestão que a gente toma individualmente, tá? Mas sempre a gente coloca isso nas nossas reuniões, e que precisa fazer justamente para que, como nós somos uma delegacia regional, nós não somos uma delegacia só de Porto Velho, então, constantemente, né, a cada 2, 3 meses, a gente vai até as delegacias, as inspetorias, as agências, para conversar com os colegas, para explanar para eles. Os colegas precisam disso, como a gente faz em Porto Velho. Isso é inerente ao trabalho, né? Agora, todas as nossas decisões, e as contas estão inteiramente abertas,
Né? Tanto a gente não recebe muitas... Uma coisa que eu estou pensando seriamente, né, não consegui ainda utilizar, porque está muito difícil conversar com a diretoria executiva nacional atual, mas existe um espaço aberto lá no sistema da DEM que permite a publicação das nossas contas para que todos saibam. A gente não se opõe a isso, não. A gente vai fazer isso. O problema é que a gente está com dificuldade de fazer isso perante a DEM atual, porque a gente é visto como oposição, então a gente está com muita dificuldade de acesso, mas tão logo a gente tem esse acesso e esperamos que a experiência em ação no âmbito nacional ela ganhe, porque vai facilitar muito a nossa vida no sentido de tornar a nossa gestão ainda muito mais transparente do que ela já é. Então a gente não esconde conta, a gente acredita no trabalho coletivo, falamos com os colegas sem nenhum problema, entendeu? Tudo que a gente gasta, o colega tem toda a liberdade, quanto custou? E a gente fala na hora. Ou quando a gente praticamente toda reunião que a gente faz com os colegas, a gente fala a respeito do saldo da nossa conta bancária. A gente não tem problema nenhum com isso. Né? Eu acredito que a delegacia em Rondônia é uma das delegacias mais transparentes que existem, que mais gere os recursos com eficiência. A gente não gasta um centavo à toa. Né? Até porque, tanto eu quanto o Francisco, tá certo? Né? Além desta visão que a gente tem, né? Dessa visão que a gente tem de que o recurso que está ali, ele é um recurso de todos nós e que nós pagamos com muito sacrifício. Tá? É absurdo a gente lançar mão indevidamente de recursos que vêm de contribuições dos colegas. Além disso tudo, desculpa a brincadeira, mas tanto eu quanto o Francisco, se botar uma cibalena na mão, a gente vai atravessar o Rio Madeira, nadando e vai ser com ela do outro lado. Aliás, eu queria até lembrar, né, a gente gere os recursos da ADS com o mesmo princípio que a gente geria recursos, quando era o caso, né, de prestar contas sobre diárias, quando então ativo na Receita Federal. Aquele mesmo princípio, né? O serviço público, você precisa ser austero e seguir regras à risca na hora de prestar contas sobre valores que você utilizou. Repito, no caso lá da gente ativo, viajar a diária, comprovar a despesa, comprovar que realmente viajou. Esse mesmo princípio a gente trouxe para o sindicato. Jamais nós gastamos um centavo sem seguir essas regras, né? Tanto é que às vezes a gente tem alguma dificuldade de prestar conta de algum centavo, a forma como é que que vem a despesa lá na nota fiscal. Nós fazemos questão de que a nota fiscal reze até os centavos. E quando eu lembro uma vez que a gente comprou brinde, aí a gente pagou na hora do pedido, colocar lá, vamos mais lá, 14 mil reais. E aí veio a nota fiscal dizendo que era R$13.999,99. Eu falei, mas tem um centavo de diferença. Eu peguei, depositei aquela quantia de volta para o fundo do sindicato, porque a nota era um centavo a menos do que nós efetivamente pagamos, né? Então nós nunca tivemos dificuldade de gerir bem os valores, nunca tivemos uma suspeita sequer, ou algum ato do Conselho Nacional, Conselho Fiscal Nacional, abrindo algum procedimento, a gente viesse prestar esclarecimento ou tivesse sobre um procedimento com dúvidas sobre a nossa prestação de contas. Jamais tivemos isso, né? E não há dúvida que isso deixa os filiados tão à vontade que a gente nem vê filiados querendo satisfação sobre como é que estão sendo os gastos sindicatos. E repito, usando a palavra do Marcos, eles têm direito de saber e tendo dúvida, perguntem. E quem sabe uma hora a gente tenha publicado lá no site do Cine Receita a nossa prestação de conta de uma forma que todos possam ter acesso e assim, cada vez mais a gente fique à vontade com relação a cobrar ou não alguma prestação de conta dos filiados. E claro que também eles podem pedir a nós. Não é costume da ADS, eu sei, a nível nacional, já passei de várias reuniões, de alguém abrir as contas para qualquer um ver. Eles se sentem no direito de, não, só quem pode ver é o Conselho Nacional Fiscal. Como não? Se o filiado é ele que banca o sindicato, como é que ele não tem direito a ver? Todos eles têm direito, sim, independente da formalidade, se disse pode ou não. É um direito legítimo do filiado ter acesso às prestações de contas, saldo inicial e final de cada mês dos cofres do sindicato. Inclusive, eu sei que eu estou saindo um pouco, mas dentro do que o Francisco colocou. Fique à vontade. Nós já nos manifestamos e nós somos frontalmente contrários a pagamento de diárias sem deslocamento para fora da sede, para fora do domicílio do servidor. Certo? Somos frontalmente contra o pagamento de diárias corridas, em que o servidor está em casa recebendo diária.
Nós não pagamos isso. Não pagamos e não recebemos. E defendemos isso frontalmente. Somos contra, mas é importante a gente colocar aqui uma situação. Tá? Nós somos, volto a falar, nós somos representantes da nossa base. E a nossa base se manifestou frontalmente contra isso, que vai exatamente ao encontro daquilo que a gente professa. E por isso mesmo que a gente está como a base confia na gente, estamos diante da delegacia de Porto Velho, Rondônia. Ok? Porque a base confia em nós, porque sabe que nós somos leal às decisões da nossa base. A gente jamais foi para qualquer órgão deliberativo e defendeu posições pessoais, certo? Mesmo que nossa posição pessoal seja contrária. O que não é o caso em relação a diárias, pagamento de diárias. Diárias são pagas com deslocamento. Tá? Esse negócio dessas diárias absurdas, essas aberrações que ocorrem na diretoria executiva nacional, nós somos contra. Assim como a atual experiência em ação no nível nacional, no âmbito nacional, também é contra. E esperamos que essa situação mude, certo? Ganhando a experiência em ação, tenham não só local como nacional, a local já pratica isso desde sempre, nós nunca pagamos diária corrida e esperamos que esta mesma mentalidade, nós consigamos emplacar na nacional, não esperamos que consigamos emplacar, na verdade, todos na nacional pensam dessa forma. Nós vamos abordar esse assunto, vamos tratar esse assunto e precisamos resolver esse assunto dentro da casa. Não dá para ficar do jeito que está. A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter eficiência no gasto dos nossos recursos. O recurso tem que ser gasto com aquilo que seja voltado para um resultado efetivo para o analista tributário. Não é para colocar ninguém em hotel 5 estrelas, não é para a pessoa estar recebendo o salário dela, trabalhando pela Receita e recebendo diário de sindicato. Obrigado. É isso. Continuando aqui, eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. Como a chapa pretende atuar em defesa da paridade de tratamento entre analista e demais carreiras do fisco? Essa é uma situação agora que é muito relevante. Por quê? Porque com a reforma tributária, ela tem um olhar de uniformização dos fiscos, de tratamento homogêneo e uniforme, tá, dos fiscos federais e estaduais. Está chegando aí o IBS e logo em seguida a CBS, a regulamentação. Tá? Quando eu falei do PLP 108, é justamente a regulamentação do IBS. Então, cada vez mais, nós vamos passar por um processo de integração dos fiscos. Certo? E dentro desse processo de integração dos fiscos, se faz necessário uma especificação melhor de atribuições. Nós vamos ter que sair desse jogo de faz de conta. O que eu quero dizer com o jogo de faz de conta? Um jogo em que o analista tributário realiza as atividades e essas atividades não são reconhecidas. Nós temos vários casos desses. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega que ele responde hoje por uma equipe regional. Nesta equipe regional nós temos auditores fiscais, certo? E ele não é efetivado. Por quê? Porque existe todo um corporativismo dentro do nosso órgão que não reconhece, ou que procura não reconhecer, a competência e as atribuições concorrentes do analista tributário, certo? De maneira a se colocar numa situação de que o analista tributário ele não poderia estar à frente de uma gestões dentro da administração tributária. Essa é a realidade do fisco federal, mas não é a realidade dos fiscos estaduais. Hoje, nos fiscos estaduais, nós temos situações muito diversas, certo? O analista tributário dos fiscos estaduais, ele atua como verdadeiro fiscal, ele faz lançamento, ele atua nas fronteiras, especificamente no controle de notas fiscais, certo? Para efeito de dar efetividade ao princípio da não cumulatividade, então ele faz os lançamentos, certo? E ele é reconhecido, na verdade, como um fiscal. Tá? O auditor fiscal no âmbito estadual, ele tem as suas atribuições exclusivas, privativas, certo?
mas as atribuições do analista tributário e a previsão dessas atribuições nos atos normativos estaduais, ela permite que o analista tributário, principalmente aqui em Rondônia, ele atue efetivamente nas atribuições do analista tributário. Como eu falei anteriormente, o analista tributário não tem nenhuma restrição em atuar em âmbito legal para atuar em qualquer processo de trabalho da Receita Federal, como ocorre no fisco estadual. Ele não tem nenhuma restrição efetiva. Eu estou falando agora de efetividade. Né? E vai chegar à LOF. E a LOF, como eu falei, ela trata todas as categorias como fiscais. E para isso, não basta ter a previsão normativa de atribuições. Você efetivamente tem que estar exercendo essas atribuições. Então a nossa luta é justamente no sentido de que o analista tributário, ele esteja efetivamente exercendo as atribuições que lhe são combinadas pela lei. Certo? E não somente as atribuições sejam em lei e a gente aqui, no trabalho diário, esteja sendo impedido de realizar as nossas atividades por conta de corporativismos internos. Tá? Então a nossa grande luta é essa. Aí vamos tentar na regulamentação da LOF, deixar isso bem claro e tentar afastar na regulamentação da LOF qualquer restrição às nossas atividades. E também no decreto de atribuições, que possivelmente deverá ser publicado, talvez, em 2026 ou 2027. É isso, Francisco? Exatamente. Essa perspectiva, né, desse decreto de atribuições, ele é muito importante. Aliás, é um dos pontos fulcrais hoje em discussão dentro da instituição. Né? Não adianta você alterar PLP 108, não adianta você alterar a LOF, que é um instituto fundamental, porque a LOF não cuida só das atribuições dos servidores fiscais analistas da Receita Federal. A LOF é a Lei de Organização do Fisco, né? A nível nacional, tá? Afeta tanto o fisco federal, estadual, quanto municipal. Então, não adianta alterar esse instituto se nós não tivermos um decreto em harmonia com essa legislação, respeitando o papel e a função de cada um desses servidores, quer seja auditor, quer seja analista. É de fundamental importância, então, o Sindicato acompanhar para e passo o andamento, a minuta e a aprovação desse decreto, porque é ele que é o ponto final da regulamentação das atribuições desses servidores. Como disse, não adianta nada ter a LOF, até a PLP, o Código Tributário Nacional, se nós não tivermos essa regulamentação efetiva no decreto. Esperamos que a experiência em ação consiga, realmente é uma vitória tanto local como nacional, até mesmo porque os seus componentes são pessoas gabaritadas, bem preparadas, têm um histórico, o melhor histórico de servidores analistas tributários, quer seja dentro da Receita Federal, quer seja dentro do sindicato. Eles estão bem preparados para esse trabalho. E se eles atuarem bem junto à administração da Receita Federal na elaboração e aprovação do decreto, não tenha dúvida que aí a gente pode ter realmente um bom desembocar dessa legislação de todos os atos, quer seja legislação infraconstitucional quanto os atos administrativos, o decreto do governo federal, e aí sim o analista tributário pode ter, digamos, atendido então seus anseios e ter, quem sabe, mais paz para trabalhar, que é o fundamental, né? O servidor estando em paz para trabalhar, não há dúvida, quem vai ganhar com isso é a sociedade. O que nós prometemos é a luta nesse sentido. E vamos buscar também a questão dos apoios dos sindicatos parceiros, dos sindicatos que tenham este mesmo alinhamento, esse mesmo objetivo comum, para que a gente possa, federações, né? No âmbito local, nós vamos procurar aqui os sindicatos dos analistas tributários do Estado. Certo? No âmbito federal, obviamente, as federações, confederações dos fiscos, e dos analistas tributários e dos auditores fiscais que estejam alinhados conosco, para a gente tentar a melhor redação possível e que garanta a nossa plena atuação no âmbito da Receita Federal. Pegando esse gancho, quais as propostas vocês têm para reforçar a união da categoria diante tentativas de divisão
ou enfraquecimento? É o que a gente estava dizendo, né? Como delegado sindical e como delegacia sindical local, certo? Nós sempre atuamos muito, nós sempre fomos muito presentes nessa atuação, né? Várias vezes, diante de atos de delegados, tá? Nós nos posicionamos ali, fomos até o delegado, conversamos e, na maioria das vezes, conseguimos reverter a situação. Se não reverter a situação, no âmbito de algum ato proferido pela administração, mas nós conseguimos apaziguar a situação e trazer para o analista tributário a condição de trabalhar sem sofrer restrições, sem sofrer assédio, principalmente. Certo? Então, assim, nesse ponto a gente sempre foi muito presente, tivemos várias situações, inclusive uma bem recente, né, que nós nos manifestamos e levamos, então, uma notícia até a Polícia Federal, que o processo de inquérito está correndo. Né? Então, assim, a gente não se furta, jamais se furtou e jamais se furtará. Agir imediatamente, tão logo tenha qualquer notícia de algum ato que venha a ofender o lado profissional e pessoal do analista tributário, no exercício das suas atribuições. Então a gente não tem nenhuma preocupação com essa atuação, porque a gente sempre fez e sempre fará. Até porque, como eu disse inicialmente, uma coisa que nos é muito favorável é que tanto eu quanto o Francisco somos advogados, eu volto a dizer, e a gente, nesses casos, a gente sabe os caminhos que devem ser tomados para garantir que o analista tributário tenha paz para exercer as suas atividades, e defender ele nessas situações. A gente sabe os caminhos a serem trilhados. É isso, Francisco? Perfeito, isso mesmo. E foi brilhante a atuação aqui da DS local, na pessoa do Márcio, sobre o episódio que aconteceu aqui, que ficou conhecido de público, o vídeo circulando aí nas redes sociais, expondo a repartição da Receita Federal de forma injusta, equivocada, e naturalmente a figura do analista tributário, né? E a DS local não se furtou a agir de pronto, buscando todos os caminhos que deveriam ser trilhados para defender aí a integridade moral, física e a própria instituição, de forma indireta, né? Fazendo com que o assunto fosse levado à Polícia Federal para apurar, então, as circunstâncias pelas quais se estavam, digamos, praticando ali um crime de difamação contra os servidores, algo realmente repudiável, né? A DS agiu de pronto e, claro, a solução ainda não veio, mas tudo que deveria ser feito foi feito, todas as medidas que deveriam ser adotadas pela DS foram adotadas, esperando que o resultado seja justo, né, para repelir uma atitude tão repudiável de pessoas que, além de estar agindo contra a lei, ainda inverte a situação. Agora, o agente, o autor do ato contra a lei não é o errante, passa a ser aquele que está agindo em defesa da lei e da própria sociedade. Isso realmente é algo repudiável e a DS jamais vai deixar isso passar em branco. Como a chapa lidará com situações de conflito interno, mantendo o respeito e a ética no debate sindical? Essa é uma realidade, ela é muito inerente aos órgãos coletivos da Diretoria Executiva Nacional. Ali a gente tem embates realmente em que extrapola o respeito, né? Em casos de difamação. Na DS local, nós nunca tivemos esse problema. Tá? A gente nunca, nos nossos debates, a gente teve falta de respeito. Como eu falei, nós temos uma base muito crítica. E também, não obstante um afastamento natural que esteja ocorrendo por conta do teletrabalho, mas nós ainda somos uma base muito unida. Eu costumo dizer que nós somos família. A gente
quando na ativa, 8 horas do meu dia de trabalho eu passava com os colegas. Eu conheço filhos de colegas, né? Das colegas, né? Que eu vi na barriga. Entendeu? E hoje, né? Vi colegas casando, separando, né? Consolei colegas chorando, participei de eventos, né? A gente sorrindo, alegre, então assim, como uma família. Aliás, eu costumo dizer que a gente passa muito mais tempo com os colegas do que com a própria família, né? Então assim, a gente nunca teve problemas. Às vezes a gente tem algum acirramento ali, mas ali mesmo se resolve, né? Então a gente nunca teve nenhum tipo de situação em que a gente precisasse manter a paz, no sentido de tomar alguma atitude mais drástica para que a paz seja mantida. Uma coisa é certa, a gente acredita que todas as situações que ocorrem no âmbito sindical têm que ser resolvidas no âmbito sindical. Acreditamos que, como sindicato, nós não podemos assumir nenhum papel de acusatório. Entendeu? Eu estou no sindicato para defender o filiado. Eu estou no sindicato para representar o filiado. É esta a procuração que ele me outorgou. Então nós não acreditamos em nada que fuja da via sindical. Igual recentemente nós tivemos um caso em que a diretoria executiva nacional apresentou uma queixa-crime contra um colega. Contra uma colega que foi se manifestar lá numa rede social e acharam, em resumo, virou um imbróglio representar a colega, né? Nós não acreditamos nisso. Também como não acreditamos, tem colegas que estão processando o sindicato. Entendeu? Também não acreditamos nisso. A gente acha que o que se faz na vida sindical, as situações que ocorrem na vida sindical, os embates que ocorrem, eles têm que ser resolvidos na via sindical. Porque, como eu sempre digo, né, aquele que está ali, ele não é meu inimigo. Ele é um colega, em que em determinado momento a gente está tendo uma divergência. Podemos até ser adversários por questões ideológicas, por questões de ponto de vista em relação a uma determinada situação. Mas ele não é meu inimigo. Até porque aquilo que afeta ele, como analista tributário, afeta a mim também, que sou analista tributário. Entendeu? Então não tem como a gente ser contra. Às vezes a gente acha que determinada situação pode ser resolvida por caminhos diferentes. A gente discorda do caminho. Mas a gente nunca vai discordar da solução no sentido do resultado. Objetivo mesmo. O objetivo é o mesmo final. Então, assim, no âmbito da delegacia nunca tivemos esse problema. Certo? Muito pelo contrário, né? Nós temos situações muito graves aqui em Rondônia e nós damos todo o apoio. Entendeu? Muita gente fala, mas o colega não deveria ser apoiado, ele cometeu um crime. Pouco me importa. Eu, como delegacia, como representante sindical, eu estou ali para apoiar o colega. Entendeu? Que sindicalismo é esse que na hora que o colega mais precisa é abandonado? Isso não existe. Entendeu? A principal característica do sindicalismo, do movimento sindical, é justamente o apoio. Entendeu? É justamente o colega se sentir defendido, sentir que tem alguém que luta por ele e que luta com ele. Então, assim, essa visão nós sempre tivemos. Os colegas aqui, nós nunca tivemos esses problemas com eles, já tivemos várias discussões de ponto de vista, mas existe uma característica muito boa aqui em Rondônia, que a gente sempre chega num consenso. E não é aquele consenso burro da maioria. Não, a gente senta e discute, conversa e tem abertura para isso. E a gente não se agride, no sentido de que a gente vê acontecendo na diretoria nacional. O que a gente está vendo acontecer aqui nessas eleições, de demonização, de desqualificar colega, de denegrir a imagem de colega, entendeu? E a gente não tem isso aqui em Rondônia, de forma nenhuma. Não é isso, Francisco? Exatamente, a nossa ideia. Tanto é que agora, nessa eleição, só temos uma chapa concorrendo, né? E é o que tudo indica, unanimidade, né? Tanto é que, se não houvesse unanimidade, haveria uma outra chapa, né? E algo interessante é isso. Divergência é algo que faz parte
do convívio entre os seres humanos que não são iguais, né? Mas o que não pode haver é discussões tão acirradas que as pessoas viram inimigos, a ponto, com coisa absurda, né, de haver abertura de processo crime contra um colega quando ele não cometeu, ele não matou ninguém, né, ele não cometeu uma fraude que deve ser resolvida no âmbito do judiciário, né. A divergência, sim, elas podem acontecer, mas isso precisa ser resolvido, comum com o Max, no campo administrativo, na esfera administrativa, dentro do sindicato, não jamais levar isso para outra instância, né, ao governo envolvendo uma única categoria, né. Então, nós aqui na DESC, graças a Deus, nunca tivemos problema do tipo, e acredito que continuar do jeito que está, não teremos, né. Ele falou, o Marco falou assim, eu não preciso, digamos, buscar a paz porque ela existe e ela permanece entre a gente. Não vamos buscar algo cuja ausência não há. Ela já existe, vai ser mantida, não há dúvida no que depender de nós. E tem um detalhe importante, que isso é importante colocar, né? Uma das grandes fontes de divergência que a gente vê dentro do sindicato é que a base resolve uma coisa e a representação dela leva a outra. Então a base ela perde a confiança na representação dela. Entendeu? E essa desconfiança é que começa a gerar esse ciclo, é que nem uma bola, sabe? É que nem uma roda. Você não tem mais começo e nem fim. É a base desconfiando da representação e a representação que não representa a base, entendeu? E aí começa a gerar todo um ciclo de desconfiança. E a desconfiança começa a gerar discussões. Uma bola de neve, né? E a gente não tem isso. Entendeu? É igual eu falei no início, por mais que eu discorde de uma posição, já fui vencido várias vezes. Porque também tem essa mentalidade dentro do Cid Receita. Tipo assim, se eu não consigo implementar, se eu não consigo convencer a base daquilo que eu acredito, da minha visão, é porque eu não sirvo para ser dirigente sindical. Isso é uma estupidez. Entendeu? O dirigente sindical, o grande mérito dele é justamente tentar fazer com que a base fale. É de trazer a base. Entendeu? É de congregar esta base. E não de ter razão. Entendeu? E mais outro mérito é ele ouvir a base, mesmo que seja contrário aos seus interesses, e levar aquilo que a base diz. Ele tem que ser leal a esta base. E essa é a característica, essa é a nossa característica aqui em Rondônia. Por mais que eu discorde da base, se eu estiver em qualquer órgão colegiado do Cid Receita, eu vou falar exatamente aquilo que minha base decidiu. E se porventura vier algum assunto, por mais que eu seja contrário, e se vier algum assunto que não tenha ainda sido discutido com a base, entendeu? Eu vou juntar, muitas vezes, quantas vezes eu já peguei o telefone e já liguei. O que você pensa sobre isso? Às vezes não dá para fazer a reunião, naquele momento eu tenho que decidir. E às vezes eu não tenho a posição da base, eu saio ligando os colegas. Porque a gente tem esse contato, somos colegas, somos amigos. E eu ligo, como é que você pensa e tal. Faço tipo assim, uma mini reunião ali, decido e depois trago. Tá? E se porventura a base pensa diferente daquilo, graças a Deus até hoje nós nunca tivemos problema, eu nunca errei. E nunca errei porque a gente discute as coisas. Então quando surge algum problema inesperado, que não discutimos previamente, normalmente as decisões que a gente toma são decisões mais ou menos que sempre são alinhadas com o pensamento da base. Por mais que eu volto a frisar, por mais que a gente pense diferente disso. Certo. Max, Francisco, para finalizar, por que os colegas devem confiar o voto de representação local à sua chapa? Max, à vontade. Bem, primeiro, como eu disse, porque nós somos leais à nossa base. Certo? Depois, porque eu acredito que nós estamos fazendo um bom trabalho. Principalmente perante os órgãos colegiados de receitas, que são os nossos órgãos deliberativos. Nós somos muito atuantes, somos reconhecidos nacionalmente pela nossa atuação. Tá? Nós não nos curvamos a nenhum interesse contrário à nossa base. Certo? Toda vez que nós nos manifestamos, e somos muito combativos nos órgãos deliberativos do Cid Receita. Tanto é que a base reconhece isso.
O que eu mais recebi agora foi... Ontem mesmo eu estava ligando, liguei para todo mundo, para todos os colegas praticamente, só não falei com aqueles que não me atenderam, mas sempre a conversa e o retorno que eu ouço é isso, entendeu? Que que prestam o apoio, né, a essa chapa, a nossa chapa, justamente porque sabem que nós lutamos por cada um dos colegas. Sabem também que toda vez que o colega precisa da gente, às vezes a gente não tem a resposta imediata, mas a gente vai atrás. A gente não deixa o colega sem resposta. Às vezes demora. Por quê? Principalmente porque com esta DEM a gente tem que ter as portas fechadas. Espero que, ganhando a chapa com a qual nós nos aliamos nacionalmente, que é a mesma chapa que leva o nosso nome Experiência em Ação, nós teremos as portas abertas e com isso a gente consiga dar respostas mais rápidas e consiga soluções mais rápidas. Porque muitas vezes a porta está fechada, você bate, a porta não abre. E tem a maioria das coisas, né, dentro do nosso sindicato, acabou que nós tivemos uma centralização tamanha na DEM, na nacional, que tudo tem que ser resolvido, tudo que tem que ser resolvido praticamente passa pela nacional. O nosso campo de atuação como delegado sindical, ele acabou sendo muito reduzido. Então, a gente tem às vezes dificuldade em dar respostas mais prontas, mas a gente busca essa resposta sempre. Inclusive eu tenho uma resposta pendente de um colega que me perguntou a respeito de uma ação, que eu tentei entrar em contato, porque você, por exemplo, você agenda não é só o filiar, hoje todo atendimento por exemplo, da diretoria de ações jurídicas tem que ser agendado. E às vezes eles agendam para 3, 4 meses depois. Só que isso não ocorre só com o filiado, ocorre também com o delegado sindical. Entendeu? E pior do que isso, chega no dia do agendamento, deu problema na internet. Você tem que reagendar 4 meses depois. A gente está falando de quase 1 ano para ser atendido. Por exemplo, eu tenho um colega agora que eu não estou conseguindo, de jeito nenhum, ainda mais que estamos em processo eleitoral, eu estou conseguindo, eu entrei em contato com a DAD, mandei e-mail, mas não me deu uma resposta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu token de advogado, vou enfiar lá, vou olhar o processo dele, vou baixar o processo dele e mandar para ele. E falar, olha, está acontecendo isso, é assim, está aqui o processo na sua mão. Entendeu? Mas assim, a gente vai atrás. A gente não deixa de jeito nenhum. Quando tem um problema com um colega, eu mal consigo dormir, pra você ter uma ideia, né, para tentar ir atrás, eu fico incomodado. Então é uma característica nossa que os colegas viram isso. Né? A gente se preocupa com o colega. Entendeu? A gente visita o colega como visitamos todos os colegas. A gente não deixa de visitar os colegas, a gente ouve os colegas. E aqueles colegas que passam por alguma situação difícil, a gente pegou vários colegas assim, né? Inclusive, né, não vou citar nomes, mas um colega analista tributário, coitado, estava cego, completamente largado pela família. A gente foi lá visitar ele, fomos lá prestar apoio, entendeu? E não foi só uma vez. E não foi só uma vez. E prestamos um apoio o máximo que nós pudemos, porque também nós temos a nossa limitação, que é a limitação que as próprias famílias às vezes nos impõem, que era o caso desse colega, que não permitia que a gente desse um apoio maior. Mas a gente busca esse apoio, entendeu? E então... é isso que a gente pode dar. É isso que a gente vem dando durante esses anos. Certo? E é isso que vamos continuar a dar. Certo? E acreditamos que seja aquilo que a nossa base espera de nós, tanto que, como bem disse o Francisco, somos chapa única. E todas as conversas que tivemos, como eu te falei, ontem eu falei com quase a base inteira, por telefone, o que nós recebemos só foram o retorno que nos foi dado foram só apoio. Né? Todo mundo, nós estamos com você, tanto na local quanto na nacional. E os colegas estão comigo, não é porque o Max é o bom, ou porque o Francisco Pinto é o bam, não é isso. Os colegas estão conosco porque nós estamos com eles. Entendeu? Então, eu acredito que é isso que faz com que o sindicato seja realmente um sindicato de servidores, e principalmente o nosso sindicato dos analistas tributários. Por isso que eu volto a falar que o meu lema é: nós somos um só. Isso mesmo, você falando de assistência a colegas em situação, vamos dizer, vulnerável, o caso do colega que faleceu, acho que no ano passado, né? Isso. Estava totalmente cego já por anos, né? E essas visitas aconteciam não só programadas a nível de instituição, às vezes a gente visitava assim a nível de pessoal, desvinculado do sindicato, né? Fazia visita ao colega, né?
Afinal de contas, hoje eu e o Marcos estamos aposentados, mas nós ainda não extremamente ativos, né? Nós somos servidores, nós somos profissionais autônomos, né? Não paramos de trabalhar. Mas vai chegar uma hora que nós também vamos assemelhar outros colegas que estão velhinhos, já precisando de assistência, e é comum hoje até as famílias abandonarem as pessoas ou tratarem mal, como acontecia com aquele colega, que até suspeita as circunstâncias pelas quais ele chegou àquele estado de saúde e do falecimento dele, né? E a DS sempre deu assistência a ele. Tem um outro caso de Paraná, né? Tem outro colega também. Sim. Que por circunstâncias ele está recolhido, né? E ali a gente visita ele indiretamente, ou a família. E toda vez que acontece a visita, às vezes até dificuldade de achar o endereço dele, né? Mas jamais uma viagem foi feita sem que a família fosse visitada. E eu não falei para você, Marcos, mas todas as vezes que isso aconteceu, a última visita que você fez, eu não estava junto, a família me ligou agradecendo, né? Ficou assim feliz, ela se sentiu valorizada e assistida, né? Levou esse brinde para eles lá, né? Então, é como o Marcos falou, nós somos uma família, não tem como a gente separar esse conceito, né? Afinal de contas, somos até pouco irmãos, somos um pouco mais de 40 filiados, e um número tão pequeno desse, se a gente não manter as relações estreitas, realmente não faria sentido, né? E se depender de nós vamos continuar valorizando. Quer seja que nós estamos na DS ou não, nós vamos continuar valorizando os colegas, sobretudo os colegas aposentados. Afinal de contas, a gente que ficou inativo no serviço público, a tendência é realmente, aos poucos, a instituição, se não logo, abandonar os servidores, sim, a própria sorte. E muitas vezes também o abandono da própria família. E os colegas, a instituição, o sindicato, ela ajuda a, digamos, pelo menos mitigar os efeitos dos problemas que ocorrem quando a pessoa vai para a inatividade. Manter o vínculo com a instituição, com o sindicato, é algo que tem deixado as pessoas a continuar se sentindo pessoas valorizadas. E se depender de nós vamos continuar fazendo isso. Beleza, obrigado.